Bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos esperar a galera entrar. O nosso periscope de hoje sobre o poder sem limites. Pois é, poder sem limites. Bom dia, Vanessa! Esse é o nosso tema de hoje. Deixa eu virar aqui. Bom dia, bom dia. Hoje temos bastante coisa para conversar. A fórmula do sucesso definitivo e as 7 características para você ser bem-sucedido. Isso conforme o nosso querido Tony Robbins. Estamos relendo o livro Poder Sem Limites juntos? É isso aí, gente. Como vocês podem ver, é um livrinho antigo, né? Ó, antigo. Mas é muito bom. Então vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Hoje é quarta-feira, 8h30 da manhã, horário do nosso bate-papo, né? E hoje a gente tem um assunto bem bacana para conversar. Vocês estão bem? Certo. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo retransmissão. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre os passos, os 4 passos definitivos para o sucesso, a fórmula do sucesso. Pois é, pelo nosso querido Tony Robbins. Bom dia! E isso é bem bacana, né? Então, esse assunto é um assunto que a gente vai desenvolvendo, né, durante os nossos periscopes. Então é bem interessante, a gente vai desenvolvendo cada um deles. Aqui a gente está na introdução do livro, então a gente está vendo passos, a gente está vendo características. Depois a gente vai ver como desenvolver isso na prática, né? Então aqui a gente está nessa introdução que é importante. Bom dia, Dal, tudo bom? E essa teoria que é importante para depois a gente conseguir entrar na prática, né? Se você quiser compartilhar essa transmissão, você pode passar o dedo aí da esquerda para a direita se você estiver no iPhone, ou de baixo para cima se você estiver no Android, e compartilhar com os seus amigos a transmissão, até o URL para quem não tem Periscope, né? Existe o Periscope TV, então quem não tem Periscope no celular tem aí uma alternativa, certo? Então vamos lá, gente. Qual é o primeiro passo da fórmula do sucesso? Alguém imagina? Primeiro passo. Ele coloca aqui que o primeiro passo é você definir exatamente o que você quer, né? Porque se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Então define exatamente. Não é assim, defina o que você quer, não. É defina exatamente o que você quer. E essa palavrinha exatamente faz toda a diferença. Eu sempre dou um exemplo assim, você quer mais dinheiro? Se você tiver no final do seu mês R$1 a mais, você já tem mais dinheiro, não tem? Comparado ao que você tinha antes, você tem mais. Então, se você simplesmente pede, eu quero mais dinheiro, né? Se você comunica isso para o universo, se você tiver R$1 a mais, você já vai ter mais dinheiro. Mas esse R$1 a mais é o que você queria? Não, né? Provavelmente não. Então, é importante que você comunique exatamente o que você quer. Não, eu quero R$500 a mais no final do meu mês, eu quero 1.000, eu quero 2.000, você comunicar exatamente aquilo que você quer, tá? Hoje eu acordei com muita sede, gente. Então vamos lá. O segundo passo que ele fala aqui, então depois que você definiu exatamente o que você quer, você deu uma direção, ele fala que você precisa tomar medidas. É claro, se eu ficar parada, alguma coisa vai acontecer? Não.
Então, eu defini o que eu quero e agora eu preciso tomar medidas. Quais ações eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo? Então, se você tem algum objetivo que você sabe que você quer realizar, você pode agora escrever qual é o objetivo, veja se ele está específico, né? Então, veja se o objetivo que você definiu para você está específico, tá? Ele é exato. Depois que você verificou se ele é exato, veja que ações que você precisa fazer para alcançar ele. Quais são as ações? Quais são as ações? Quais são as ações que vão te dar maiores possibilidades de fazer com que o seu objetivo se realize? E anote as suas ações. Porque se fica na cabeça, daqui a pouquinho você não lembra se você ia fazer primeiro isso ou segundo aquilo, e aí depois você já esqueceu quais eram as ações, e aí você não fez as ações, e aí o objetivo não se realiza, né? Então é importante que você anote quais são as ações que você vai praticar em direção ao seu objetivo. E o terceiro passo é você desenvolver e colocar a acuidade sensorial para reconhecer as respostas e os resultados. Então, o que quer dizer com isso? É importante que, a partir do momento em que você entra em ação, você observe que resultados essas ações estão tendo. Quais são os resultados que estão acontecendo a partir dessas ações? Quando você desenvolve essa acuidade sensorial, essa percepção, né? Você começa a perceber o que você está fazendo, que resultado está dando, você pode ter flexibilidade, a gente daí entra no quarto passo, para mudar as ações ou não, para mudar a estratégia. Então, de nada adianta eu simplesmente definir o que eu quero e agir. E aí eu escuto muitas clientes, muitos e-mails que eu recebo, onde as pessoas falam, Carol, mas eu entrei em ação, olha, eu estou fazendo, mas você parou para verificar o que você está fazendo e que resultados você está tendo sobre aquilo que você está fazendo? Muitas vezes, lembra que eu falo muito sobre o autodiagnóstico? Eu falo muito sobre eu trago esse conceito de autodiagnóstico em tudo que a gente vai fazer, seja nas questões emocionais, seja quando você está montando uma estratégia para a sua equipe, seja quando você está montando uma estratégia para as suas vendas, né? Independente do que for, é importante que você tenha o que eu chamo de autodiagnóstico, tá? E o que é isso? Você vai parar e vai perceber quais resultados você está tendo. Eu tive uma ação, nada mais é do que o terceiro passo do Anthony Robbins, né? Nada mais é do que o terceiro passo. Então, eu tenho uma ação, né? Eu tenho uma ação, eu executei essas ações e agora que resultados essas ações estão me dando? Quando eu paro para fazer o meu autodiagnóstico, eu consigo verificar que resultados eu estou tendo e se a minha estratégia está sendo assertiva ou não. E o que eu posso fazer para melhorar mais? Opa, eu estou agindo nessa direção, mas nessa direção eu não estou tendo o resultado que eu preciso, então talvez eu precise agir nessa direção onde os meus números não estão como eu queria, né? Ou eu percebo que eu estou tendo ótimas ações técnicas, mas eu percebo que na inteligência emocional algo está me faltando, então eu preciso focar na minha inteligência emocional para ter melhores resultados. Então esse é o terceiro passo do sucesso aqui definitivo, da fórmula de sucesso definitivo, que é você parar para medir os seus resultados. E aí, depois que você para medir os seus resultados, você precisa ter o quê? Flexibilidade para mudar o comportamento, para mudar a estratégia. E esse é o quarto passo que o Anthony Robbins nos traz, né? De nada adianta eu ver que a minha estratégia não está boa, mas eu disser, não, tem que ser desse jeito, porque eu estou fazendo assim, porque eu vi que era assim. Muda a sua estratégia. Se ela não está sendo efetiva, muda. O que eu posso fazer diferente? Ou que comportamento que eu posso ter diferente? Né? Então, aqui é o desapego, né? Muitas vezes a gente está apegada a algo e aí a gente acha que não pode fazer diferente. Isso faz com que a gente não tenha melhores resultados. Eu vi que era assim que tinha que fazer. Né? Então, muitas vezes a gente fica bitolado numa única forma, num único jeito que talvez você tenha conhecido, ou que alguém tenha te falado, ou que você tenha estudado, e aí você não quer fazer diferente. Você definiu aquela estratégia, Carol, mas eu fiz isso para 6 meses.
mudar tudo? Vai, muda feliz e contente, porque você, à medida que você vai mudando, você vai melhorando a sua estratégia, você vai vendo novos resultados, tá? Então, mude, esteja flexível. Quais são os 4 passos? Vamos lá? Primeiro passo, definir exatamente o que você quer de forma específica, né? Segundo passo, anote as suas ações, que ações que você vai fazer em direção ao seu objetivo, porque se você ficar parada, não vai adiantar, né? Então, anote as suas ações. Terceiro passo, pare e meça os resultados das suas ações, né? Veja se a sua estratégia está tendo o resultado que você quer que tenha. E quarto, seja flexível para mudar comportamentos, para mudar a sua estratégia, para mudar as suas ações, para que o seu objetivo seja alcançado. Esses são os 4 passos da fórmula definitiva do sucesso, né? E é importante que você siga esses passos, né? Por que o primeiro passo é definir o seu objetivo? Porque se você não tem objetivo, você não tem nem por que seguir com os outros passos, não é verdade? Tá? E é importante sempre que você saiba onde você está. Então, eu incluiria isso. A partir do momento que você tem um objetivo, saiba onde você está para definir as suas ações, né? Saiba de que ponto você vai partir. A gente sempre tem um ponto de partida. Então, se você vai para algum lugar, você quer ligar o seu GPS, você tem que dizer para o seu GPS onde que você está. Ou, se você não diz, ele vai localizar, né? Mas ele tem que partir de algum ponto. Se você vai procurar lá no Google Maps rotas, você tem que dizer, eu estou aqui, quero chegar ali, né? Senão, da onde que ele vai buscar as informações para te levar para o ponto em que você quer estar? Então, nós somos como esse GPS para a gente estruturar as nossas metas, né? Eu tenho uma meta, certo? Eu quero chegar na rua Y. Para eu chegar na rua Y, eu tenho que saber onde é que eu estou, para eu traçar a melhor rota, não é verdade? Então, eu tenho que saber, bom, eu estou na rua X, eu estou na rua Z, e aí qual caminho que eu vou fazer? Qual que é o melhor caminho para eu chegar na rua Y? Tá? Então, lembrem, estruture as suas metas a partir do seu GPS, né? De saber onde é que você está em primeiro lugar. E aí definir as suas ações. Então, eu colocaria um outro passo aqui, né? Primeiro, defina onde você está. Primeiro defina o que você quer. Segundo, defina onde você está. Depois, defina as suas ações. E depois, veja se as suas ações estão dando resultado e seja flexível para mudar. Eu adicionaria esse passo para que você possa usar o seu GPS, usar a sua energia de forma mais assertiva, tá? Então, para a gente poder usar a nossa energia de forma mais assertiva, não sair perdendo energia por aí, a gente precisa saber onde a gente está, certo? Ok? Então, vamos lá, gente. Existem 7 características para que você possa, então, ser bem-sucedido. Para que você possa colocar essa fórmula do sucesso definitivo em prática, é importante desenvolver essas 7 características, né? Então, o Tony Robbins, ele fala dessas 7 características e elas são bem interessantes, bem importantes para que você possa realmente seguir o seu caminho, né? Em direção ao seu objetivo. Afinal, é você que está dirigindo o seu carro, né? Então, os recursos para você dirigir o seu carro e chegar no seu objetivo estão dentro de você. E quais são esses recursos? Primeiro, paixão. Paixão. Encontre algo que você tenha paixão, que tenha significado para você. O que você faz hoje te dá essa paixão? Você tem paixão pelo que você faz? Você acorda com vontade de fazer? Quando você pensa, dá uma energia a mais, dá um gás a mais. Então aqui ele fala que todas as pessoas que tiveram sucesso, todas as pessoas que são bem-sucedidas hoje, elas encontraram algo que elas têm paixão por fazer. Que elas têm paixão, que elas têm vontade de fazer, né? Então isso é muito importante. Inclusive eu grifei uma parte onde ele fala assim, paixão dá à vida poder, interesse e significado. Lembra que a gente falou sobre poder? Que poder dá impulso para eu agir?
Então, se você tem paixão, a paixão vai te dar esse poder, vai te dar interesse de buscar mais, de buscar informações, interesse de rever sua estratégia e significado. O significado é o que faz a gente entrar em ação. Quando as coisas têm significado, a gente se engaja, não é verdade? Então, por exemplo, se você tem uma festa de alguém que é importante para você, que é significativo para você, mesmo que você não goste muito de festa, mesmo que você não goste muito da música que vai tocar lá, enfim, mesmo que você não goste de várias coisas relacionadas à festa, o significado que a pessoa tem para você faz com que você saia de casa, com que você se arrume e vá lá parabenizar ela. Né? Então, tudo aquilo que tem significado gera engajamento. Então, você precisa ter paixão por aquilo que você faz. Né? E essa paixão dá o brilho nos olhos para você seguir em frente. Essa é a primeira característica. Tá? A segunda, crença. Crença. Essa é uma característica importante. Né? Então, ele fala assim, nossas crenças sobre o que somos e o que podemos ser determinam precisamente o que nós seremos. Sobre o que você acredita que você é. Qual é a crença que você tem sobre você mesmo? Qual é a crença que você tem sobre o que você pode fazer? Porque se você acredita que você não pode fazer X, Y, Z, isso vai te paralisar. A crença, ela dá energia para você seguir em frente. Se você acredita que você pode fazer uma coisa, você vai atrás e o seu corpo, o seu cérebro vai buscar recursos para você atingir seu objetivo, para você fazer isso. Não é verdade? Existem muitas histórias de corredores, principalmente, né, em que você tem um limite que foi atingido, né, alguém fazia a corrida em tantos segundos, né, e aí não, se acreditava que não se podia passar daquilo, até que alguém passava. Depois que um passava, todo mundo passava. Vocês já viram isso? Os recordes. A história dos recordes de atletas, gente, é cheio de histórias sobre isso. Se você for pesquisar sobre os recordes, tem muitas histórias sobre isso. Aí fica anos todo mundo fazendo o mesmo número. Não, o recorde é número tal. E aí todo mundo está fazendo o mesmo número o mesmo número de recorde. Ninguém passa daquele recorde. Até que uma pessoa passa. Uma passa, aí 15, 20, 30 passam. Então, né? Tudo é impossível até que seja feito. E quem determina se pode ser feito ou não? A sua crença sobre você mesmo, né? A sua crença sobre o que você pode ou não pode fazer. A sua crença sobre o que é possível ou não. Isso determina. Tá? E é claro, a partir daí de que você tem a crença, como eu falei, a crença ela vai te dar energia para você buscar recursos e fazer aquilo acontecer, né? Então, eu tenho a crença de que eu consigo bater o recorde e você ficar sentado na cadeira não vai adiantar. A partir da crença você tem um impulso para agir, certo? Ok, essa é a característica número 2. A número 3, tá? A número 3 é estratégia. Então, olha só, eu tenho uma paixão, um fogo que me impulsiona, alguma coisa que tem significado para mim. Aí eu tenho a crença de que sim, aquilo é possível, eu acredito que eu posso, que eu consigo fazer, que eu tenho recursos. A partir do momento que eu acredito nisso, eu monto uma estratégia, ou seja, eu organizo os recursos, certo? Montar uma estratégia nada mais é do que organizar os recursos, para você criar um passo a passo, para que você possa seguir, certo? Então, o terceiro passo é organizar uma estratégia. Você planejar qual vai ser o primeiro, qual vai ser o segundo, qual vai ser o terceiro. Certo? Se você não cria uma estratégia, você vai ficar bagunçado, vai ficar perdido, vai ficar rodando, né? Faço isso, faço aquilo. E quando você fica rodando, você perde energia. Então, atenção. E aí, quando você perde energia, você fica desanimado. Puxa vida, mas... Nossa, eu sei o que eu quero, eu acredito que eu posso. Eu já sei quais ações que eu tenho que fazer. Mas se você não organiza as suas ações de uma forma assertiva, se você não organizar as suas ações, você gasta energia e isso te desestimula. Então, muitas pessoas desanimam por quê? Porque elas não montam uma estratégia. Um
passo a passo para seguir. Elas não organizam as ações. Fica um monte de ações perdidas, geralmente na cabeça. Quem não organiza a estratégia, eu sei tudo que eu tenho que fazer, tá tudo na minha cabeça. Cuidado, né? Cuidado, você precisa colocar isso no papel, né? E aí, de repente, quando você colocar no papel e olhar para isso, você tem uma visão geral, você consegue perceber, opa, eu acho que essa ação ela tem que vir primeiro, essa tem que vir segundo, acho que aqui tem uma lacuna, eu preciso preencher com alguma outra coisa, né? Ótima pergunta! Ótima pergunta, Tânia. Como organizar o tempo? Nós podemos fazer um periscopo específico para isso, né? Porque a organização de tempo, ela vai fazer com que essa estratégia aconteça. É essencial, né? Então, se você organiza o seu tempo, você consegue colocar essa estratégia em prática. Se não, você cria ações, as ações ficam escritas e você não coloca em prática, né? Então, a gente pode falar sobre organização do tempo. Sim, podemos colocar isso como tema para os nossos próximos periscopos, tá? Podemos colocar isso, eu vou anotar, inclusive, vou anotar, porque daí eu não esqueço, certo? Organização de tempo é algo essencial, tá? Começando por, então, uma dica que eu posso te dar agora, tá? Uma dica que eu posso te dar agora. Anote o que você quer fazer, as coisas que você precisa fazer, tá? Primeira coisa, para você organizar seu tempo e a sua estratégia. Ó, não é muito diferente, não. Então, tanto para você organizar o tempo como a sua estratégia, anota as coisas que você vai fazer. Por exemplo, hoje, o que você tem que fazer hoje? Anota tudo, tá? Anota tudo. Depois que você anotou tudo, você vai definir as prioridades. O que é mais importante que eu preciso fazer primeiro? O que é mais importante que eu preciso fazer segundo? Qual é a terceira coisa mais importante? A quarta, a quinta e a sexta. Defina 6 coisas mais importantes, tá? Depois que você definiu isso, você vai definir o tempo que você precisa para fazer cada uma. E você vai colocar isso na sua agenda. E aí você vai seguir passo a passo. Você definiu que A era mais importante, você vai começar por A. E depois você vai para B, depois você vai para C, certo? Então, essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês organizarem o tempo e organizar a estratégia. Porque a estratégia eu vou organizar da mesma forma. Quais são as ações que eu preciso fazer? Certo, tem essas ações, tá? E às vezes, gente, dependendo do projeto que você tem, do trabalho que você tem muitas ações, muitas pequenas ações, né? Então você precisa botar todas no papel. Depois que você botou tudo no papel, para elas não ficarem rodando na sua cabeça, põe no papel. Botou no papel, você vai definindo. Bom, isso aqui eu tenho que fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí vai que você achou 20 ações. Dá para fazer 20 ações hoje? Não! Por isso que eu tenho que definir o que é mais importante. O que é mais importante que eu preciso fazer hoje? Ok, é isso aqui. Isso aqui devo fazer amanhã, isso aqui devo fazer semana que vem. E aí você vai definindo pela ordem de importância, de prioridade. E aí vai ficando mais fácil. Senão parece que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você não dá conta, certo? Ajudou? Põe um coraçãozinho aí pra mim se ajudou vocês a organizarem o tempo e a sua estratégia. E aí vamos para a quarta característica, que é clareza de valores. Então, ele fala uma coisa muito interessante aqui. São os julgamentos que fazem, que nós fazemos, né? São os julgamentos que fazemos sobre o que torna a vida digna de ser vivida ou não. A quarta característica, que é a clareza dos valores, ela fala sobre o que você julga. Os valores nada mais são do que o que a gente utiliza para julgar se algo é importante ou não para a gente, né? E a partir dos nossos valores, nós temos impulsos para agir ou não, certo? Então, como ele falou, os nossos valores, o julgamento deles vai definir se a nossa vida é digna de ser vivida, se esse projeto é digno de ser realizado. Se eu tenho uma estratégia maravilhosa, mas as ações que eu tenho dentro da minha estratégia não estão congruentes com os meus valores, com aquilo que eu julgo ser certo ou errado, eu não vou conseguir colocar essa estratégia em prática e não vai dar resultado, não vai dar certo, tá? Então, a minha estratégia, ela tem que estar congruente com aquilo que eu acredito que é certo, com os meus valores, né?
eu não tenho liberdade, liberdade é algo importante para mim, eu não vou conseguir seguir em frente. Se honestidade é importante para mim, dentro das minhas ações, dentro da minha estratégia, eu preciso ser desonesto com alguém, não vai dar certo, tá? Então, estar aliado, estar congruente com seus valores é essencial, tá? Próxima característica, quinta, energia. Aqui ele fala uma coisa muito importante, né? O grande sucesso é inseparável da energia física, intelectual e espiritual, que nos permite obter quase tudo o que nós queremos, o que nós temos. Então, você precisa de vitalidade. Não dá para você ficar trabalhando 24 horas por dia e esquecer de comer, e esquecer de dormir, e esquecer de fazer exercício. Não dá, gente. Se você fizer a sua estratégia e esquecer de você, de gerar energia física, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Então, esse trecho que ele traz pra gente, né, onde ele fala que, sim, alguns trechos, tá? Alguns trechos, onde ele fala que a energia física, intelectual e espiritual é inseparável, tá? E é essencial para o sucesso. A gente tem que saber que para ter energia física é importante o quê? Comer, né? De preferência de forma saudável, fazer exercícios. Para você ter energia intelectual, é importante que você leia, que você busque coisas que nutram você intelectualmente, certo? E é importante que você se nutra espiritualmente. Então, como que você está se conectando com a fonte? O que você está fazendo para se nutrir espiritualmente? Tá? E essa foi a quinta característica, tá? Agora nós vamos para a sexta característica, poder da união. Então aqui no poder da união, na sexta característica, ele fala sobre a gente se juntar, né, com pessoas que vão nos ajudar a levar o nosso projeto adiante. Ninguém faz nada sozinho, né? Então você se unir, tá? Por que minha unha está diferente da outra? É um adesivo, ó. É um adesivinho. Por isso. Talvez na câmera tenha ficado estranho, mas ó, é um adesivo de uncinha. Tá bem? E quando a gente fala sobre o poder da união, tem uma pergunta muito importante. Com quem que você quer compartilhar o seu sucesso? Porque se você só fica focado em obter o seu resultado e você esquece do resto das pessoas do mundo, né? Você acaba esquecendo da sua família, dos seus amigos, etc. Com quem que você vai compartilhar o seu sucesso? Aí quando você tiver sucesso, você vai comemorar sozinho? Como que vai ser isso? Né? Então, o Anthony Robbins nos fala sobre a gente não ficar alienado só ao nosso objetivo, né? Sobre a gente ter esse equilíbrio entre as áreas da vida, tá? E aí ele fala desse poder da união. Então, se alinhe aquelas pessoas que querem que as suas coisas deem certo, tá? Isso é importante, certo? E a sétima característica e última é o domínio da comunicação. E o domínio da comunicação tem tudo a ver sobre o que a gente falou sobre poder no nosso último Periscope, né? O domínio da comunicação é como eu me comunico comigo mesma, ou seja, o que eu falo para mim mesma e como eu comunico com as pessoas, né? Exatamente. É a gente conquistar e compartilhar, senão não faz sentido. E sabe o que acontece? Acontece que às vezes a gente está tão envolvido em alcançar um objetivo que a gente esquece de estar com as pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito focada, eu sou muito focada, muito determinada. Então, se eu quero uma coisa, eu simplesmente vou atrás daquilo que eu quero, né? E qual o meu cuidado que eu sempre precisei tomar? Calma, porque se você foca demais, você não enxerga o resto. Então, esse é um lembrete que eu preciso me dar de vez em quando. Exatamente, que eu preciso me dar. Calma, não, se você focar demais, você não olha o que está à volta, você esquece do que está à volta, né? Ia espirrar, gente, desculpa, passou. Então, assim, você precisa, ao mesmo tempo em que você coloca
energia, definir sua direção, lembrar de olhar em volta, né? Lembrar de olhar com quem que você quer compartilhar esse sucesso, tá? Alguém perguntou da minha formação, né? Eu sou graduada em naturologia e tenho formação em coaching e programação neurolinguística. Então, meu trabalho é muito focado em inteligência emocional. Naturologia trabalha muito com inteligência emocional, de uma forma muito bonita, trabalhando as percepções. Então, o objetivo é trabalhar o ser humano de forma integral, né? Saber que a gente está aqui e que a gente não está sozinho, a gente está num ambiente e que isso interfere, a gente está com pessoas, que isso interfere, existe uma ancestralidade que interfere, né? E que nós temos todos os recursos dentro da gente. Então, eu sou graduada em naturologia, né? Sou formada em coaching, programação neurolinguística, trabalho com constelações. E esse é um pouquinho de mim. Hoje o meu objetivo é ajudar as pessoas a encontrarem os seus recursos, a despertarem a sua luz, aquilo que elas têm realmente do seu recurso interno, a sua melhor versão e criar a vida que deseja, né? Não é específica. Eu trabalho com homens também, com homens que estão abrindo o seu negócio, estão buscando a sua inteligência emocional, estão buscando estratégias também, né? E nós criamos uma plataforma. Só deixa eu ver o seu nome. Coloca o seu nome para mim. A gente criou uma série de vídeos que se chama Livre para o Sucesso, né? E o Livre para o Sucesso, a gente está falando muito sobre crenças. Andres, seja bem-vindo. No Livre para o Sucesso, tem ali o nosso canal no YouTube, a nossa fanpage. A gente acabou de abrir esse projeto. Eu, Caroline Nunes e Andressa Nunes, que é psicóloga. E nesse projeto a gente vai estar trabalhando o quê? Você como um ser integral, né? O que você precisa trabalhar dentro das suas relações familiares, da sua comunicação, das suas crenças, para que você alcance o sucesso. Então, se chama Livre para o Sucesso, nosso projeto, saiu do forno agora. E já tem o primeiro vídeo no YouTube, então se você quiser acompanhar, é sobre crenças, esse primeiro vídeo. E a gente está fazendo vários episódios, então esse primeiro episódio se chama Quebre Suas Barreiras, tá? E a gente está falando sobre crenças. E conforme os temas que vocês forem pedindo, a gente vai fazer vários outros episódios, tá? Então, tá bem bacana. Essa semana já vai sair o episódio 2 da nossa série. E é para vocês acompanharem lá, realmente, a gente vai estar colocando material, tá? E a sétima característica tem a ver com esse domínio da comunicação, né? E o domínio da comunicação, aqui ele fala muito de uma coisa muito importante, ó. Aceitar qualquer desafio que a vida lhes apresenta e comunicar essa experiência para si mesmo de forma que você consiga fazer com que essa experiência te leve ao sucesso. Então, não são as situações da sua vida que vão definir se você vai ter sucesso ou não. Não são as experiências que você tem que você vai definir se você vai ter sucesso ou não. Mas sim a forma como você comunica essa experiência para sua mente. Então, se eu comunico essa experiência como uma experiência boa, uma experiência de aprendizado, eu vou ter um determinado resultado. Se eu comunico essa experiência como uma experiência ruim, como uma experiência que só está me trazendo coisas ruins, eu vou ter, então, um outro tipo de resultado. A forma como eu me comunico comigo mesmo, em primeiro lugar, é que define o meu sucesso. Importante, né? E a forma como eu me comunico, ela vem baseada no quê? Nas minhas crenças, nos meus valores, né? Eu trabalho online, Marco. Hoje eu trabalho 90% online, né? E aí o resto eu faço palestras, né? Esse 10%. Eu trabalho com palestras, trabalho com grupos, mas 90% eu trabalho online, por Skype e com treinamentos de grupo. Então eu faço coaching online também, por Skype, né? E aí nos treinamentos em grupo eu tenho uma sala específica onde todo mundo entra nesta sala e a gente consegue conversar lá, tanto com áudio como com chat, e a gente conversa e faz os treinamentos, né? Obrigada, gente!
Então, hoje nós vimos os 4 passos do sucesso, lembrando que eu adicionei um por conta própria. Anthony Robbins, que me perdoe, mas eu adicionei um que eu acho muito importante, porque eu percebo na prática que faz diferença, né? Então, vamos relembrar, gente, o que a gente viu hoje? 4 passos do sucesso. Primeiro passo, definir o meu objetivo, definir a minha meta de forma exata, específica. Segundo passo que eu adicionei, saiba onde você está, né? Faça o seu autodiagnóstico, ligue o seu GPS e defina suas rotas. Eu estou em B e quero chegar em A. Defina suas rotas. Terceiro passo, né, do Anthony Robbins. A partir do momento em que eu defini onde é que eu estou, né, e onde eu quero chegar, eu defino as minhas ações. As minhas ações, quais ações que eu vou ter para alcançar o meu objetivo. Quarto passo, eu vejo que meço os resultados das minhas ações. Quinto passo, eu uso a flexibilidade para mudar o que precisa ser mudado, seja no meu comportamento ou na minha estratégia. Então, vocês têm a fórmula definitiva para o sucesso. O que eu faço com essa fórmula, Carol, agora? Escreve, por favor. Escreve qual é o seu objetivo de forma específica. Defina onde você está com relação a ele, né? Então, por exemplo, Carol, eu quero abrir uma empresa, né? Eu quero abrir minha empresa de consultoria e então esse é o meu objetivo, eu quero abrir ela no dia tal, aí você vai escrever especificamente o que você quer. O segundo passo, que é o autodiagnóstico, é onde você vai definir onde é que você está. Certo, eu quero abrir essa empresa, mas o que eu tenho de dinheiro hoje para abrir essa empresa? Né? Quem são as pessoas que eu conheço? Aí você vai definir onde é que você está, para você partir daí. Bom, definindo onde eu estou, sabendo onde é que eu estou, quanto eu tenho de recurso, quais ações que eu vou ter? Eu vou precisar pedir um empréstimo? Com esse dinheiro aqui eu consigo investir em alguma coisa para ter mais recursos? Entende? Por que é importante você saber onde que você está para você definir as suas ações? Tá? Definiu as suas ações, né? Definiu a prioridade das suas ações, entre em ação, vá para a prática e depois meça os resultados. Que resultados que eu estou tendo com isso? Esses resultados estão satisfatórios? O que eu preciso mudar no meu comportamento, no meu pensamento ou na minha estratégia? E aí você tem a fórmula do sucesso trabalhando aí para você e você conseguindo de uma forma mais assertiva ir em direção ao seu objetivo. Trabalhar, com quem que você trabalha? Né? Porque conforme, o que a gente faz? A gente faz parcerias, né? Então, conforme aquilo que a gente faz, a gente vai buscando uma das 7 características do sucesso é a união, né? Então, a gente vai buscar parceiros dentro do nosso mercado, né? Então, conforme o seu mercado de trabalho, você pode buscar parceiros. Se você faz consultoria, você pode buscar alguém para fazer uma consultoria junto com você, que seja no mesmo nicho, mas existem subnichos dentro do mercado, não é mesmo? Então, dentro de um grande nicho existem subnichos e muitas vezes, se você, por exemplo, eu não trabalho com relacionamentos amorosos e meu foco também não é filhos, não é esse o meu foco. Mas a Andressa Nunes, a minha parceira, ela trabalha com psicologia sistêmica, psicologia familiar. Então, ela entende sobre como se relacionar com os filhos, como dar limites, ela entende sobre família. Esse não é o meu foco. Eu trabalho com inteligência emocional mais voltada para desenvolvimento pessoal, mais voltada para você atingir os seus objetivos e as suas metas na sua realização profissional. Esse é o meu foco. Então, cada um tem que estar dentro do seu objetivo e buscar parceiros para complementar, né? Certo? E as 7 características do sucesso, então vamos relembrar. Primeiro, paixão. Segundo, crença. Terceiro, estratégia. Quarta, clareza de valores. Quinta, energia. Sexta, poder da união. E sétima, domínio das suas comunicações. Certo, gente? Então, muito obrigada. Ficamos por aqui hoje. Então, obrigada pela presença de vocês. E vamos conversando mais sexta-feira, certo? 8h30 da manhã, temos Periscope de novo. Ok? Um grande abraço para vocês. Muito obrigada.